Hoje eu vou aqui falar sobre um caso de consultório para vocês, tá bom? Eu acho que muita gente já teve o diagnóstico de aterosclerose, né? E que fez, né, o exame de Doppler de carótida e veio com placas de ateromatose, né? São placas de calcificação. Às vezes a pessoa te desenganou, né? Praticamente, falou assim: ah, não, isso é uma coisa crônica, né? E hoje eu vou mostrar para você que isso não é uma coisa crônica, que tem como a gente reverter esse processo, tá bom? Na medicina convencional, né, o único culpado é o colesterol, tá bom? O aumento do LDL, colesterol ruim, né, o HDL, colesterol bom. No meu ver, né, eu acho que não é assim que funciona o processo, tá bem? Eu acredito que a inflamação crônica do corpo é muito mais importante do que somente a gente avaliar o colesterol total e as frações desse colesterol, tá bem, gente? Então hoje a gente sabe, né? Esse aqui é o processo, tá bom? De aterosclerose convencional, né? Mas só que aqui eu acho que está esquecendo de um processo que a gente chama de estresse oxidativo, né? De um processo chamado de LDL oxidado. Porque quando a gente tem uma lesão endotelial, o colesterol vai lá e ele tem um tropismo, quer dizer o quê? Ele chega e cola mais facilmente no endotélio lesionado das suas artérias e veias, né? Mas principalmente das suas artérias aqui, tá bem? E aí ele vai se acumulando ali e o processo crônico, né, de inflamação faz com que haja depósitos, né, de cálcio, tá bem? Nesse processo, né, virando uma arteriosclerose, né, e enrijecendo esses vasos, tá bem? Então, hoje a gente sabe, né, que tem vários fatores de risco, né, como o estresse crônico, o sedentarismo, o tabagismo, o uso abusivo de álcool, obesidade, resistência insulínica, né? Infecções virais, isso mesmo, infecções virais, como herpes vírus, Epstein-Barr, né? Recorrentes, gengivites, periodontites, por quê? Porque a bactériazinha sai dali, né? E vai para o quê? Lá para o seu endotélio causar lesão crônica, né? Deficiência de vitamina K2, magnésio, vitamina D, vitamina C, óxido nítrico, dentre outras, tá bom? E metais pesados e o estresse oxidativo. Então, não é uma coisa simplista, né, da gente pensar só em baixar colesterol, tá bom? Tudo é mais complexo, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar outras atitudes a não ser dar aquela estatina que eu concordo, tem que dar, né? Mas, contudo, você vai ver aqui que o processo pode ser outro, tá bom? Vou passar aqui um pouquinho para frente, né, para você ver o resumo clínico desse paciente, tá bom? Era do sexo masculino, 48 anos de idade, sedentarista, com sedentarismo, né, não faz exercícios físicos, obesidade, né, central, né, com resistência insulínica, estresse muito grande, uma pessoa muito estressada, né? Teve um pós-Covid, né, um Covid grave, né, que um pós-Covid bem que teve que se tratar, né? Ele também tem, né, portador de infecções recorrentes por herpes vírus, né? Então, um candidato, né, maior ainda a ter esses problemas. Veio com fadiga crônica, baixo libido, indisposição, né, taquicardia. Então, era um paciente bem complicadinho, né? Então, vamos voltar ali um pouquinho, né, para a gente pensar, né, nessa parte dos fatores de risco. Eu já te falei que ele tem alguns desses fatores de risco, tá bom? E os exames que eu gosto muito, né, de estar solicitando, que é o quê? A homocisteína, está muito ligado à deficiência de vitamina B12, B9, B6, riboflavina, né? O SAMe também, que é importante, né, nesse processo a homocisteína, porque ela é um marcador inflamatório bem importante, crônico, né? E ele é um marcador vascular, né? De alterações vasculares, tá bem? O PCR ultrassensível, ApoA, ApoB, que é a apolipoproteína, tá bom? Colesterol total, frações, triglicerídeos, que eu acho que é o mais importante, por quê? Porque
triglicerídeos elevados significa alto consumo de carboidrato, tá bem? Então, o alto consumo de carboidrato sempre está relacionado ao quê? A resistência insulínica, pré-diabetes. Então, sim, vai ter um estresse oxidativo maior esse paciente. Pesquisa de permeabilidade intestinal, né? Com a calprotectina fecal, zoonina, o probiome, que é um exame bem interessante para mostrar o perfil bacteriano, porque hoje tem vários estudos mostrando, né, que a esteatose hepática pode estar ligado ao tipo de bactéria que você tem no seu intestino ou a permeabilidade intestinal, né? Então, gerando mais ainda estresse oxidativo. Dosagem hormonal, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, né? E a insulina de jejum, tá bem, gente? Fora outros exames que a gente fez, mas esses eu acho que são mais importantes assim, né? Nesse caso clínico. E a gente vai ver aqui uma coisa surpreendente. Depois de um ano de tratamento desse paciente, a gente tem os exames, né, de Doppler de carótidas dele, tá bom? De 2023 e de 2025. Vou procurar aqui rapidinho. Cadê? Ô, Senhor. Aqui, achei, gente. Então, aqui, ó. Esse paciente, né, com mostrando aqui, né, o exame de Doppler de carótida dele de 2023, 21 de 12 de 2023, tá bom? Mostrando que bifurcação carotídea, com esquerda apresentando placa de ateroma avançada, né? Externa com estenose de 10 a 20%, tá bom? E aqui, né, um outro exame de um ano e pouquinho depois, porque isso não vai acontecer milagre, né? É um tempo de tratamento. E aqui, né, ausência de placas ateromatosas, tá bom? Não há alteração do fluxo nos segmentos avaliados hemodinamicamente significativamente ao Doppler, tá bem? E aí você fala assim, ah, doutor, o que você fez para acontecer isso, né? E aí a gente vai chegar àquele ponto principal, gente, né? Que é o quê? Eu, particularmente, acredito numa medicina que a gente seja mais holístico, né? Então, a gente usou nesse paciente uma estatina de baixa dose, porque a gente sabe que a estatina, ela desinflama, né, o endotélio, tá bom? Não foi para baixar o colesterol, tá bem? Eu não acredito que o colesterol faça mal. Colchicina, porque a gente sabe que ela também atua nisso, tá bom? Nessa parte de inflamação endotelial, tá bem? Tem alguns estudos bem interessantes mostrando, né? Ezetimibe ou ciprofibrato para a gente baixar o triglicerídeo desse paciente, tá bom? E, dentre outros manejos, né, que estão fora da medicina tradicional, que eu acho maravilhoso, tá bom? Que são mais ligados à medicina funcional, né? Que é a serrapeptidase, a natoquinase, o policosanol, o ácido alfa-lipoico, PQQ, Q10, resveratrol, né? Ômega 3 rico em EPA, arginina, magnésio, selênio, vitamina C, curcumina. E eu acho que o segredo, né, de tudo foi essa combinação. Quando a gente faz uma combinação boa de nutracêuticos junto com modificação do estilo de vida, gente, a gente chega no êxito. E o êxito, nesse caso desse paciente, foi o quê? Foi o desaparecimento dessas placas ateromatosas. Então, gente, vamos ficar isso guardado na cabecinha de vocês. Placa ateromatosa não é um diagnóstico crônico. Existe reversão. Basta você querer seguir o que o seu médico quer, tá bom? E fazer um tratamento mais amplo do que você quer, tá bem? Então fica a dica aí e não deixe ninguém falar que a ateromatose é algo crônico que não tem mais reversão, tá bom? Fica a dica. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Eu sei que foi muito longo, mas não tem como a gente falar disso aqui em pouco tempo, né? Compartilha esse conteúdo para quem precisa saber que a traumatose tem reversão sim, tá bom? E me